Se você executar suas entradas somente nesses pontos que eu vou te mostrar aqui no vídeo, com estratégia, com gestão e com disciplina, pode ser muito mais consistente do que se você ficar procurando fazer entradas de 10, 20, 30 negociações por dia. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que esses pontos podem te tornar consistente e mudar completamente a forma que você negocia, te colocar num caminho mais sólido para você negociar com mais inteligência, com mais consistência de verdade. Então, fica comigo até o final, vou te mostrar um conceito muito fácil para você aplicar, um tipo de análise muito simples para você já começar a praticar e colocar nas ordens a partir de agora, que vai começar a mudar a sua leitura de ver o mercado, como que você faz essas análises e principalmente vai te dar muito mais clareza na hora de executar as suas negociações. Então vamos que bora aqui pro vídeo. Vou dar uma compartilhada na tela aqui. Com os separadores de período aqui, a gente vai pegar a primeira oscilação do ano lá do preço. Ou seja, lá de janeiro, vou pegar toda a oscilação do mercado que ele realizou. Essa oscilação ela vai me dar um entendimento muito claro de como que pode ser o ano e a gente vai fazer essa projeção do preço até onde ele está aqui em cima. Então vamos lá. Vou traçar uma linha aqui e aí vamos pegar aqui para a gente poder ficar mais claro. Vou pegar aqui do janeiro, na semanal, vamos pegar semanal, então aqui é fevereiro. Então vou pegar isso aqui, ó. Pegar essa máxima do preço, essa região de resistência e essa região de suporte aqui do mercado. Vou excluir porque isso aqui já não precisa mais. Então, isso aqui já me dá um entendimento de como que eu posso fazer essa análise. Essa análise ela é bem interessante você fazer lá no começo do ano. E você vai trabalhar com ela até o final do ano. Ela vai ser renovada somente no próximo ano. Ou seja, em 2026 a gente vai pegar esse mesmo conceito e aplicar lá para o mês de janeiro. O que, que é interessante aqui? É a gente trabalhar com os conceitos de rompimentos dos pontos de pivôs e principalmente rompimentos das máximas ou mínimas dos canais. Aqui que está me dizendo é o seguinte: quando o preço rompe a máxima do canal, ele tem uma renovação da força compradora. Se tivesse rompido aqui para baixo, teria uma renovação da força vendedora e aí a gente vai começar a fazer as projeções do preço. E aí a gente vai fazer essa projeção do nível aqui até lá em cima, até onde o mercado está agora, para a gente poder entender o cenário atual do preço. Vou fazer essa projeção de ferramenta de Fibonacci de expansão. E aqui é o seguinte: quando eu faço essa ferramenta de Fibonacci de expansão, e aí eu tenho um entendimento de um cenário que é bem interessante. Toda vez que o preço rompe essa mesma oscilação aqui para cima ou para baixo, o meu take ele fica somado com esses dois aqui. Vou pegar daqui para cá e vou projetar lá em cima. Então, quando ele tem esse rompimento aqui, ó, quando eu tenho esse rompimento aqui, eu falo, cara, eu tenho uma renovação da força compradora absurda. Então, pode ser que eu vou buscar um ano somente de compra. Eu vou evitar qualquer tipo de negociações de venda aqui do preço. Então, o que eu vou fazer? Só vou executar negociações de compra. Eu já começo a ter um entendimento que somente meus pontos de negociações serão de compra. Vou executar meus pontos de negociações de compra. A ordem vai ser de compra o ano todo. Quando é que eu posso pensar em vender? Pode pensar em vender quando o preço chegar aqui, ó. É você executa uma negociação de venda nesse tipo de cenário. Mas fica muito mais agressivo e quando você tem esse rompimento aqui, ó, tem uma renovação da força compradora. A gente percebe o preço se mantendo acima desse ponto aqui, né, que é a máxima dos dois canais somados. E aí, para eu entender até onde o preço pode ir de novo, eu vou pegar aqui de novo esse canal somado. Eu vou dar uma ajustada nele aqui. Faz a projeção aqui, só para entender, ó, tá certinho. E vou projetar lá em cima. Vou tirar o zoom aqui, só para a gente entender um negócio aqui. Pode ser que o preço chegue aqui, ó. E olha lá como é que é lindo. Então, pode ser que até o final do ano isso aconteça? Cara, é difícil, tá? Porque aí é muito espaço para subir num período muito curto. Mas pode ser que ali a gente tenha ainda cenários de negociações de compra por muito tempo ainda no EURUSD, principalmente se ele romper. Esse aqui é um ponto de pivô que a gente vai já encontrar aqui, ó. Então, aonde é que eu vou começar a executar as minhas negociações? Vou começar a calcular aqui os pontos de pivô. 1.16 mais 1.23341 dividir por 2 ali, eu tenho 1.197185.
1.197185. Vou calcular os pontos de pivô dos pontos de pivôs. Mais 1.16016996. Dividir por 2, 1.1790725. 1.1790725 é esse cenário aqui de entrada que eu vou esperar. Eu tenho um rompimento aqui no gráfico diário. Hugo, eu tive rompimento, mas eu entraria na máxima do dia anterior. Então não me deu ponto de entrada aqui. Então o que eu posso fazer? Esperar o preço romper aqui para cima para eu executar minha negociação de compra. E aí quando o preço romper a máxima do dia anterior, né, tem que ter esse fechamento aqui do gráfico. E aí ele vai deixar a máxima, quando romper a máxima acima dessa região, eu vou e executo uma negociação de compra, porque aí eu tenho confluências do preço sendo formado, tá? Nesse tipo de cenário aqui, vale a pena eu executar compras ainda? Aqui embaixo, como ele está numa acumulação, fica um pouco chato de você estar operando, tá? Mas como as compras estão melhores, os cenários ideais seriam aqui, ó. Você executar compras nesse cenário quando o preço retornar para cá. E aí você faz umas negociações de compra nesse tipo de cenário. Para negociar agora, vou ter que esperar o rompimento acontecer, né? Para eu executar as minhas negociações. Se eu quiser abrir operações aqui, eu posso abrir, só que fica muito mais agressivo. Aí o lote de negociação tem que ser reduzido, a exposição tem que ser um pouco mais conservadora, só para você não ficar de fora das suas operações, tá? Mas vamos lá, você pode fazer esse tipo de cenário aqui, ó. Vou somar com 1.16096, dividir por 2. Cara, eu vou pegar ele mais certinho aqui para poder não ficar tão grande assim. Tá? Vou pegar 1.17, 907 mais 1.16096, dividir por 2, para ficar melhor. Pegar aqui no 1.17005, 005. Como o preço está aqui em cima, eu preciso encontrar um outro ponto de pivô para eu executar a minha negociação. Então, vou pegar aqui o 0015 e vou somar com 1.17907, dividir por 2, eu vou ter 1.174542. 1.174542. Então, aqui. Vou executar meu ponto de negociação lá no gráfico 15, ó. Quando o preço romper aqui em cima, vale a pena eu executar uma ordem de compra aqui, mas somente com take aqui em cima, se eu quiser ser um pouco mais agressivo, eu posso estar fazendo isso. Então, esses pontos aqui, os rompimentos dos pontos de pivôs, são pontos cruciais para você executar negociações. Tem que ter a paciência, tem que esperar esses rompimentos acontecer para poder você executar suas negociações. Então, no cenário ideal aqui, é que eu espere o preço romper lá em cima para eu poder ter uma renovação de força compradora mais caracterizada, mas lembrando que esse tipo de cenário aqui são negociações de compras também que são boas, mas são negociações de compra um pouco mais agressivas, tendo em vista que o preço ainda não saiu do ciclo de movimentação do preço que foi formado aqui, né? Tem esse canal aqui todo formado, ó. Esse canal todo aqui formado, então quando ele estiver dentro desse ciclo, que é um ciclo bem até parecido aqui com o do S&P, ó, ciclo bem parecido aqui com o do S&P, tem uma acumulação aqui durante um bom tempo, né? A gente está indo aí mais ou menos para julho, agosto, praticamente 3 meses aí de acumulação, mas tem que ter essa tranquilidade, tá? Executar esses pontos de negociações somente quando esses rompimentos dos pontos de figura acontecer. Isso vai te dar muito mais clareza, muito mais confiança até para você executar seus pontos de negociação. O preço... Ah, Hugo, eu perdi a entrada aqui. O preço rompeu aqui, eu perdi a entrada aqui. Cara, se ele se mantiver acima desse ponto aqui, se ficar por aqui, ó, formou um canal, na hora que rompeu o canal, você pode executar mais uma negociação com um takezinho até ali, em cima no próximo ponto de pivô do preço. O que eu não posso fazer é buscar um ponto de pivô muito grande. Eu abro uma ordem aqui para buscar um ponto de pivô aqui em cima. Aí fica um pouco mais agressivo, aí fica um pouco mais sem sentido para eu executar essas minhas negociações, porque quanto mais distante o take, mais arriscada a ordem fica, tá? A gente tem que ter um equilíbrio ali, né? De pegar um take realmente que condiz com a realidade, condiz com a paridade. O que é condizer com a paridade? É não pegar aqueles takes, por exemplo,
no EURUSD. Não adianta você toda ordem que pegar 900, 800, 1000, 1500 pontos, porque o EURUSD não tem essas oscilações assim. As oscilações do EURUSD elas são um pouco mais curtas, é um pouco mais calma ali as negociações do preço. Então, o ideal é que você pegue take ali de 300, 350, no máximo ali 400 pontos já é muito, tá? Então fica ali um take entre 200 a 350 pontos para o USD, está muito bom. Já puxar o USD é um exemplo diferente. Chá USD tem oscilações muito maiores, então uma negociação no Chá USD você vai pegar no mínimo 1000 pontos, tá? Quando pintar ali os pontos de entrada seguindo esse mesmo critério. Mas takes muito bons, você pega ali 1500, 1900, 2000 pontos no Chá USD com muito mais facilidade. No USD e KPY tem que pegar takes ali de 700, 600, 800, 1000 pontos ali. Então, takes são movimentos que acontecem com muito mais frequência. Mas se você seguir esse padrão aqui para todas as suas negociações, para qualquer tipo de paridade, você vai ter muito mais clareza para poder estar negociando. Beleza? Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal aí que vai ter muito conteúdo, muito técnico. Sei que é um conteúdo que não é para iniciante, uma pessoa já tem que ter um entendimento ali do preço, mas se você começa a pegar a essência aqui, começa a replicar nas suas análises, você vai ter uma leitura bem diferente ali do preço e ter muito mais clareza na hora dos pontos de negociação. Tamo junto? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.